Ah, os seres vivos. Tantos seres vivos bonitos, diferentes. E assim como nós, as plantas, os animais, para manter essa beleza e essa diversidade toda na Terra, desenvolveram ao longo do tempo várias formas de se reproduzir e povoar o planeta, né? E é sobre isso que a aula vai tratar hoje. Então, eu sou o professor Amaury e me acompanha aí em mais uma videoaula. E como eu já tinha comentado com vocês, então, o tema hoje, mecanismos reprodutivos nos seres vivos. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de fecundação em animais e vegetais, lembrando que fecundação é a união de duas células reprodutivas, no caso da espécie humana, espermatozoide e óvulo, né? Também vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento embrionário, interno e externo. É o seguinte, gente, pega lá o caderno, pega a caneta, pega o lápis, porque eu vou falar bastante coisa e é bom anotar para não esquecer, tá bom? Então pega lá o caderno que eu vou esperar. Pois bem, então, tipos de fecundação. Fecundação nos animais, elas podem ocorrer de duas formas. Ou pelo meio externo, ou pelo meio interno. O que significa isso exatamente? Significa que alguns animais, eles não precisam ter contato entre si. A gente já falou disso para entender a diferença entre reprodução sexuada e assexuada, tá? E eu coloquei para vocês aí, gente, o exemplo de um anfíbio, um sapo. Mas não são só os sapos que fazem essa forma de reprodução, ou seja, de fecundação externa, que significa do lado de fora do corpo, né? Então, seguindo, gente, tipos de fecundação em animais, né? A fecundação externa, que nós já havíamos falado quando diferenciamos reprodução sexuada de reprodução assexuada, a gente falou um pouquinho disso, tá? E aí eu coloquei para vocês um exemplo aí de um sapo, tá? Lembrando que a maioria dos peixes e anfíbios, e os anfíbios representados aí pelos sapos, são animais que realizam fecundação externa. O que significa isso? Que as fêmeas, elas não precisam receber dentro do corpo dela o espermatozoide do macho. Então, no caso dos peixes, a fêmea deposita os seus ovos em algum local protegido, o macho da mesma espécie se aproxima, despeja ali, né, os seus espermatozoides, que vão se unir àqueles ovos, e dali a algum tempo nascem os peixinhos. No caso aí dos sapos, o macho, ele sobe na fêmea, e a fêmea começa a botar os ovos. Então, não tem contato sexual. Por que o macho sobe na fêmea? Apenas para garantir que os espermatozoides dele é que vão fecundar os ovos dela. Mas não existe nenhum contato sexual, não existe a entrada do espermatozoide no corpo da fêmea. Então, isso se chama fecundação externa, fora do corpo da fêmea, tá bom? E aí, gente, a próxima é a fecundação interna, é aquela que acontece dentro do corpo da fêmea, que não necessariamente precisa acontecer o contato sexual. Tanto que entre os exemplos eu coloquei aí para vocês, esse da direita em cima, a reprodução dos cifosários. Professor, quem são cifosários? Pelo amor de Deus, nunca vi esse nome. São as águas-vivas, gente. As águas-vivas, elas se reproduzem através de fecundação interna, tá? Mas não ocorre sexo, não ocorre contato sexual, tá bom? Já os demais exemplos, aí sim, o macho, através da cópula é o mesmo nome que ato sexual, ele deposita os seus espermatozoides dentro da fêmea.
E dentro da fêmea, os espermatozoides encontram-se com os óvulos, os dois se unem, ocorre a fecundação. A fecundação, como eu já havia dito, forma uma célula especial chamada de zigoto. O zigoto, ao longo ali do tempo, aí vai depender da espécie, vai desenvolver um novo indivíduo, tá bom? Então, o primeiro exemplo ali, da esquerda, são dois insetos, tá? São besouros, e dá para ver que eles estão tendo um contato sexual. Já falei para vocês da água-viva, que tem aí do lado. Embaixo dos besouros tem as tartarugas, que são répteis, tá? Só uma curiosidade, tartaruga vive na água. Fora da água são cágados e jabutis, tá? Então, como estão dentro da água, são duas tartarugas. E mais um exemplo ali, ó, de inseto, as borboletas. O que está acontecendo ali? As borboletas estão tendo cópula, ou seja, o macho está depositando dentro da fêmea os espermatozoides. E o nome disso, de novo, fecundação interna, dentro do corpo da fêmea, ok? Não só os animais fazem fecundação, assim como os vegetais, nós já havíamos falado disso, né? E nos vegetais, gente, vai depender muito da espécie de cada vegetal, mas de modo geral, a gente pode destacar as flores, sendo os órgãos reprodutivos das plantas. Gente, só uma curiosidade, existem 4 grupos de plantas. As flores são encontradas apenas em um tipo desses 4, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Existem os musgos, que é aquele que cresce nos cantinhos, que são chamados de briófitas, tá? Existem as pteridófitas, que são as samambaias, as gimnospermas, que são os pinheiros, e as angiospermas, que são as plantas que apresentam flores e frutos, tá? E aí a gente vai usar esse exemplo porque são os mais fáceis de observar. As plantas, gente, apresentam órgãos reprodutivos, que são as flores. E geralmente as flores possuem a parte masculina e a parte feminina. Eu coloquei aí para vocês no slide que a parte masculina reprodutiva de uma flor é chamada de androceu, tá? Enquanto a parte feminina chama-se gineceu. E nesse caso das plantas, a fecundação ela é interna, no caso dessas plantas com flores, ok? Porque os outros tipos, como por exemplo as briófitas, os musgos, a célula reprodutiva, chama-se esporo, é liberado no ambiente, 2 esporos se unem, formando lá um pezinho de musgo, um musguinho. Coloquei aqui para nós, gente, um exemplo de uma flor que é muito comum, chamada de hibisco. É uma flor grandona que vocês já devem ter visto aí em vários jardins diferentes, e ela é muito bacana porque é muito fácil de ver todas as partes, tanto a masculina quanto a feminina, né? Então, se você tiver ali achar uma flor dessa e tiver uma lâmina bem fininha, por exemplo, aquela lâmina de barbear que o barbeiro usa para fazer pezinho, você consegue separar em 2 ali e ver tudo isso que a gente está vendo no desenho. Então, só uma curiosidade, aqui embaixo, aquele cabinho que segura, né, o talinho que segura a flor chama-se de pedúnculo, nome feio, mas é esse. A parte verde embaixo, uma folhinha modificada que parece uma pétala, mas não é pétala, ela fica embaixo, chama-se sépala, né? Aí a parte colorida é a pétala, e aí reparem que tem a parte no meio aqui, que é a parte reprodutiva feminina. E esses amarelinhos aqui do lado são as masculinas. Olha uma curiosidade. Nesse tipo de flor, essa parte masculina que libera o pólen, ele está embaixo do estigma, que é essa pontinha aqui da flor. Por quê? Para dificultar a entrada desse pólen na própria flor. Essas plantas, gente, elas contam com a ajuda de animais polinizadores, como a abelha ou borboletas, por exemplo. E aí, se não fosse esse fato, né,
da parte masculina estar abaixo do estigma da entrada da parte feminina, essa planta ia se autofecundar. E lembre-se que a autofecundação reduz a variabilidade genética. Então, para melhorar a adaptação das plantas, para trocar material genético, ou seja, o DNA, entre outras plantas, essa espécie desenvolveu essa característica, e grande parte das plantas tem essa característica. E aqui dentro, olha só, gente, é o ovário, e lá dentro tem o óvulo, ou oosfera, tá? Nomes parecidos aí com os animais, tá? Pois bem, aconteceu a fecundação, vamos voltar a falar dos animais agora. Os animais fecundaram, ok? Não importa se é interno ou externo, depois que o espermatozoide encontra o óvulo, precisa formar um novo filhotinho. E esse tipo de desenvolvimento embrionário, ele pode acontecer fora do corpo da fêmea ou dentro do corpo da fêmea, tá? Vamos falar um pouquinho disso. O desenvolvimento embrionário, então, é quando depois que o espermatozoide se une ao óvulo e forma um zigoto, esse zigoto começa a se reproduzir várias e várias vezes até formar um embrião. O embrião é o começo do indivíduo, tá? É o comecinho de tudo. Esse embrião vai se desenvolvendo, vai crescendo até o momento do nascimento, tá bom? Então, é o que fala esse slide aí. E existem dois tipos de desenvolvimento. Existe o desenvolvimento que é direto, é o caso do ser humano, né? O caso dos mamíferos, de modo geral, das aves, dos répteis, e por aí, entre outros animais. Esses seres vivos que passam por desenvolvimento direto não sofrem metamorfose, tá? Ou seja, quando ele nasce, ou quando ele é depois da fase de embrião ali, né, que ele entra na fase de feto, todas as estruturas corporais dele serão muito semelhantes também na fase adulta. Por exemplo, se a gente vê uma ideia de um ultrassom de uma mulher grávida de 5 meses, né? A criança já tem lá a cabeça, os olhinhos, a orelha, o nariz, os bracinhos, as perninhas, e ele vai continuar tendo a cabeça, os braços, as pernas adulto, tá? Então o nome disso é desenvolvimento direto, tá? Já existem outros animais que o desenvolvimento ele é indireto, tá? Ou seja, uma fase da vida é muito diferente da outra fase da vida. Eles passam por uma transformação chamada de metamorfose, ok? A gente vai entender um pouquinho disso. E esse desenvolvimento embrionário, ele é muito comum nos artrópodes. Professor, palavrinha nova, o que são os artrópodes, pelo amor de Deus? Todos os animais que não têm esqueleto, né, como é o caso dos mamíferos, das aves, dos peixes, mas é o caso dos insetos, por exemplo, eles não têm um esqueleto interno, mas têm perninhas, barata, borboleta, pulga e por aí vai, são chamados de artrópodes, ok? E esses animais, eles têm dois tipos básicos de desenvolvimento. Existe aí o primeiro nominho chamado de ametábulos. Gente, eu já falei para vocês, as palavras usadas nas ciências e na biologia, que é o nosso caso, muitas delas têm origem no grego. E as palavras que têm origem no grego e começam com a letra A, significa não. Então, ametábulos significa sem ou não metamorfose. Animais que não sofrem grandes transformações, né, que é o caso da espécie humana, por exemplo. Então, quando o indivíduo nasce, ele é muito semelhante, tanto pequenininho quanto adulto. E aí, no desenho, nós temos um exemplo da traça dos livros. Então, alguma vez, gente, se você tem coisa guardada em casa, algum armáriozinho lá com livro, com papel velho, você pode ter encontrado um bichinho desse, tá? Então, quando ele sai do ovo, ele já sai muito parecido com o corpo que ele terá adulto. Ametábulos, sem metamorfose.
Agora, existem animais que são também hemimetábulos. São aqueles que sofrem uma pequena transformação, tá? Quando eles nascem, eles têm uma grande semelhança com a fase adulta, no entanto, passará por grandes transformações. Eu coloquei para vocês aí 2 exemplos. O da esquerda, desse bichinho nojento, a barata. A barata, gente, quando ela nasce, sai do ovo, ela sai em forma de ninfa, uma baratinha bem pititica. Essa ninfa cresce um pouco, né? E na fase adulta, as baratas apresentam asas. Então, quando filhotes, as baratas não tinham asas, mas a estrutura corporal tinha alguma semelhança com a fase adulta, exceto que não tinham asas, ok? E aí eu coloquei para vocês 3 exemplos de baratas. Essa primeira aqui que eu estou passando a seta é a barata americana, né, que tem toda a América aqui do Norte, Central, América do Sul. Essa que de vez em quando aparece em casa. Existe essa barata aqui, ó, que mesmo na fase adulta ela apresenta asas muito pequenas, portanto não funcionais, que é a barata oriental, e aqui a barata germânica, ou que surgiu, que é mais comum ali, perto da Alemanha. Ah, professor, mas essa baratinha germânica já apareceu em casa, essa oriental também. Sim, gente, essas baratas, eventualmente, elas podem ser trazidas dos países dela quando traz coisas importadas. Já nos navios, né, que navegavam pelo mundo afora, esses navios carregaram baratas, carregaram pombos, carregaram ratos, animais que não tinham aqui, né, exceto essa americana, mas que foram trazidos. A mesma coisa aconteceu com esses 2 animaizinhos aqui. Outro exemplo, aqui na direita, é o gafanhoto. O gafanhoto, quando nasce, ele é pititico, ele não tem asas. Conforme ele vai amadurecendo, não só as perninhas vão ficando mais fortes, como as asas também vão se desenvolvendo. Então, o gafanhoto, quando ele está na fase adulta, ele possui a capacidade do voo, ok? E agora existe o último exemplo, que são aqueles animais que passam por transformação completa, por uma metamorfose completa, que uma fase da vida não tem absolutamente nada a ver com a outra, tá? São animais que passam pela metamorfose, uma transformação gigante. E aí eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos. O exemplo da borboleta, que tem os ovinhos nasce a larvinha, essa larvinha vai crescendo até um determinado ponto. Quando ela está já bem grandona, ela vai encontrar um lugar protegido e formar uma coisa chamada de pupa. Você já deve ter visto aí em algum lugar essa borboletinha ali, num cantinho do teto, em algum lugar, por aí vai. Depois de algum tempo, olha só, gente, o adulto, a borboleta, não tem absolutamente nada a ver com a larva, tá? Absolutamente nada a ver com a larva. E aqui eu coloquei outro exemplo, a nossa amiga Joaninha. A Joaninha bota os seus ovos, nasce ali uma larva, e essa larva apresenta patinhas muito parecidas com o inseto, porque ele é um inseto, né? Essa larva vai passar pela fase de pupa, que é esse negocinho aqui, e depois nasce a parte adulta, bem diferente da larva, com a presença das asas, tudo coloridinho, por aí vai. São os animais, então, holometábulos, ou seja, que passam pela transformação completa. Enquanto aqueles que não passam pela transformação completa, são pequenas mudanças, é chamado de hemimetábulos. Hemimetábulos, poucas mudanças. Holometábulos, muitas mudanças. Ametábulos, sem mudanças. Tá bom? Aí, gente, eu coloquei para nós um quadro evolutivo dos insetos, né? Por quê? Todos eles, de um modo ou de outro, vão compartilhar semelhanças. Por isso, eles são insetos, tá? E aqui no passado, há muitos milhões de anos, houve uma divisão onde surgem esses animais ametábulos não insetos e esse copépoda, tá?
Um pouquinho mais para frente no processo evolutivo, aí surgem os insetos que não sofrem metamorfose, os hemimetábulos e os holometábulos. Então, falando numa escala evolutiva, né, ao longo dos milhões de anos de evolução, os animais que passam por uma metamorfose completa são mais recentes, mais novos no planeta Terra do que os demais, tá? Era só para entender um pouquinho essa questão de evolução. Por que existem tantos insetos diferentes, tá bom? Gente, era isso a aula de hoje. Ela foi um pouquinho mais curta que o normal, tá? Mas tendo qualquer dúvida, me procurem. Não esqueçam que nós temos os grupos de sala via WhatsApp. Também tem o Facebook, que vocês podem curtir lá e mandar mensagem, que está como professor Amauri, ou também CMSP Amauri. As duas formas você me encontra. Também tem um canal no YouTube que eu coloco esse vídeo, e aí vocês podem assistir sempre que acharem necessário, tá bom? E logo, logo, se der certo, gente, nós vamos ter um site em andamento. Até a próxima. Não esqueçam que eu vou mandar atividade sobre essa aula, tá bom? Valeu!